pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se despiu de sua glória aqui. Na terra habitou entre nós, veio pra dar vida e vida em abundância, sendo verdade e luz, consumou seu plano de amor. Entregou sua vida na cruz, derrotou a morte, arrasou o inferno. Jesus ressuscitou. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A paz do Senhor, irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Sejam todos muito bem-vindos. É muito bom poder compartilhar mais um dia, mais uma manhã de aprendizado, de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Para iniciar, eu convido os irmãos a entrarem em um momento de uma oração de adoração ao nosso Deus. Vamos orar juntos. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais um dia em que nós estamos em comunhão, que estamos aqui para aprender mais de Ti, para louvar, adorar o Teu nome, Senhor. Neste momento, nós convidamos o Senhor para estar aqui conosco, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco, para alcançar os nossos corações, para trazer a mensagem aos nossos corações. Nós adoramos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom em todos os momentos, porque o Senhor fala conosco, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor tem cuidado de nós em meio a tantas coisas ruins. A Tua presença nos acompanha, então nós adoramos o Senhor. Nós adoramos o Senhor porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Deus bondoso, o nosso Deus cuidadoso. Nós adoramos o Teu nome pela a salvação, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor faz por nós. Em nome de Jesus, amém. Para iniciar, eu gostaria de fazer uma leitura bíblica. É um salmo que está lá no Salmo 16. Eu vou ler do 5 até o 11. Peço que os irmãos acompanhem aí comigo. Tu, ó Senhor, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas Tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certa de que o Senhor está sempre comigo. Ele está do meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso, meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Porque Tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho Te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A Tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Amém. Esse salmo é muito, muito lindo, né? Esse momento que ele fala que o Senhor nos dá segurança, nós sendo seres mortais, mesmo assim o Senhor nos dá segurança, porque a nossa segurança não está aqui, né? Nossa segurança está na vida eterna. Nós sabemos que o nosso momento aqui é breve, que nós somos passageiros, mas o Senhor nos dá a segurança de uma vida eterna, isso é maravilhoso. E no final ele termina falando que a Tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre.
Só na presença do Senhor nós temos alegria plena, né? Felicidade verdadeira. Então, esse salmo é um salmo muito bonito. E agora eu vou passar para os aniversariantes dessa semana. Nós tivemos essa semana só o aniversário do Lucas Albernaz, segundo a nossa lista. Às vezes, quando a gente fala os aniversariantes aqui, algumas pessoas mandam no chat os aniversariantes, mas a nossa lista às vezes está um pouco desatualizada. Então, se porventura foi o seu aniversário essa semana, já desejo feliz aniversário. E vocês podem mandar pra gente no grupo do WhatsApp o aniversário, né, pra gente atualizar a data do aniversário, tá bom? Então eu vou fazer uma oração pelos aniversariantes da semana, que foi o Lucas, e se tiver mais alguém, né, também. E também já vou orar pela palavra, que vai trazer o nosso estudo hoje, nessa manhã, vai ser o Silvano. Então, oremos juntos. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por mais um ano de vida que o Senhor concedeu aos teus filhos, meu Deus. Nós louvamos o teu nome porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado desses aniversariantes por mais um ano, meu Deus. Eu peço que o Senhor continue a sustentar, continue a abençoar, Senhor, e que eles possam crescer nos teus caminhos sempre, meu Deus. Também nesse momento nós pedimos pela aula que teremos, que o Senhor possa abrir os nossos corações, que nossos ouvidos estejam abertos para receber o que o Senhor tem para nos dizer nessa manhã, meu Deus. E mais do que só ouvir, que nós possamos praticar a Tua Palavra, meu Deus, que nós possamos realmente viver o Teu Evangelho todos os dias. Então, que essa aula de hoje seja muito abençoada, meu Deus. Abençoa o Silvano, que vai trazer essa palavra, e que nós estejamos prontos para receber essa mensagem. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, antes de passar para a aula, queria reforçar, se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, a gente tem um grupo onde nós compartilhamos os avisos, tem aqui no link da descrição desse vídeo, você pode entrar lá e receber os avisos e ficar por dentro da nossa programação. Então, desejo a todos uma ótima aula e que Deus continue a nos abençoar. Um bom domingo a todos. Graças e paz, irmãos, bom dia, Deus abençoe por mais essa oportunidade que nos está dando para que a gente venha adorar e glorificar o nosso Deus. Vamos estar fazendo uma oração para iniciar a nossa aula. Senhor, nós te agradecemos, louvamos o teu santo nome, te agradecemos por essa semana, obrigado por ter nos abençoado, ter nos sustentado, ter nos dado a tua graça e a tua direção, Senhor. Vem estar conosco essa manhã, vem falar conosco poderosamente. Tu possa usar a minha vida. Tu sabe que de mim mesmo eu não tenho nada, mas que teu Espírito Santo venha nos dar sabedoria, dar graça, entendimento. Peço sabedoria para os meus irmãos e minhas irmãs que vão estar assistindo esse vídeo. Posso estar abençoando e falando conosco poderosamente, Senhor. Falando, Senhor, segundo o teu querer, segundo o teu propósito. Possa abençoar grandiosamente essa aula, essa manhã. Em nome de Jesus. Nós louvamos, adoramos e glorificamos o teu santo nome, Senhor. Seja bem-vindo a mais uma aula, seja bem-vindo às nossas vidas, nas nossas casas, nessa manhã. Amém. Nós vamos estar falando, irmãos, sobre perdão essa manhã. É algo, muitas vezes, que não vem falar conosco, ou você deve pensar, eu acho que eu não tenho perdoar ninguém, eu acho que eu não magoei ninguém, eu acredito que ninguém também tenha nada contra mim, mas a gente acaba sempre, vamos dizer assim, em algum momento da nossa vida, em algum momento da nossa caminhada cristã, ou mesmo quando nós não éramos, em algum momento a gente pode ter deixado, né, ou ter passado por momentos ou atitudes que vieram contra a nossa vida, contra o nosso pensamento, as nossas atitudes, contra a nossa família, ou contra qualquer coisa, né, ter vindo contra nós e passou despercebido, ou que veio ou trouxe alguma mágoa na nossa caminhada, né? E
No início a gente vai estar falando nessa aula sobre Jesus, sobre a atitude de Jesus no momento dele, da crucificação, momentos um pouco antes também, o que ele passou, algumas pessoas, alguns personagens ou alguns momentos, né, desse final da vida dele na Terra, que a gente venha refletir se algo disso daí necessariamente não está, ou estamos vivendo, ou vivemos, que nós venhamos refletir, né, que você venha refletir também, que eu refleti bastante, já estava preparando essa aula, sobre a minha caminhada, sobre momentos da minha vida, né, se não, né, provavelmente e certeza absoluta em algum momento aconteceu e machucou, né, e falou ou tocou na minha vida em momentos que eu realmente, o homem interior, né, você acaba fluindo muito mais do que um cristão, mas momentos depois Deus falou poderosamente ao meu coração, o Espírito Santo, e eu vim colocar diante dele os problemas ou aquilo que passei, e o Senhor me deu alívio porque eu deleguei perdão, né? Eu perdoei, né, aqueles momentos, e eu acho que nós somos seres humanos e algumas vezes deixamos fluir o homem, né, o velho homem fluir, mas isso, né, não pode passar, como diz a palavra do Senhor, né? Não deixe o sol pôr sobre a sua ira. Quer dizer o quê? Não deixe passar o dia seguinte, não deixe passar muito tempo para que você não venha ficar remoendo aquilo, né? Logo em seguida você tem que colocar na mão do Senhor, para que Ele venha aliviar, né? Que a gente venha perdoar aquele momento, aquela pessoa, aquele transgressor, ou algo que aconteceu nas nossas vidas, a gente venha perdoar logo em seguida. Não é fácil? Não, não é. Mas o Espírito Santo que vive dentro de nós, né, ele concede isso, ele muda o nosso ser, né, e que nós não venhamos estar distraídos, né, como foi a pregação do presbítero da Jardim Piratininga, ele comentou muito isso, né, sobre estar distraído, e que nós não venhamos estar distraídos, né? Distraído o quê? A palavra do Senhor, o Espírito Santo da nossa vida e principalmente o que Cristo fez pelas nossas vidas, né? Naquele momento, né, da crucificação, em momentos antes, né, que Ele intercede por pessoas, que nós não venhamos estar distraídos em nenhum momento das nossas vidas, né? Então vamos lá. Eu vou estar lendo o texto é um pouco longo, mas para que nós venhamos refletir e entender o sentido do todo, o que Cristo fez antes, né, da morte dele. A oração que ele fez, a oração sacerdotal que nós conhecemos, que fica em João 17. Então eu vou estar lendo todo ele, que é muito interessante para a gente refletir sobre a aula de hoje. Então fique atento, irmãos. Tá? Vou estar projetando aí e que nós venhamos acompanhar isso, né? Então a aula começa lá. Um apelo pelo perdão. O Pai, perdoa-lhe porque não sabem o que fazem. Então vamos lá. Vamos estar lendo. Jesus falou assim, levantando seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe desse poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os quantos lhe desse. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste. E guardaram a tua palavra, e agora já tem concedido que tu
e agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhe dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas porque aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda o teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua verdade é a verdade, e a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, porque também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por esse, mas também por aqueles que a tua palavra hão de crer em mim. Aleluia, glória a Deus. Nesse ponto aqui sou eu e você, meus irmãos, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado e eles como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, aonde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me enviaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, porque o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém, né, irmãos? Glória a Deus por tudo isso. A gente vê a palavra, a intercessão que Cristo fez, incluindo quem? Não só os apóstolos naquele momento, mas incluindo nós, incluindo nossas vidas em todo esse processo. E que a gente, nesse momento, a gente venha refletir sobre Cristo, como eu falei no início, que a gente venha avaliar, analisar, o que Cristo fez pelas nossas vidas, o que Cristo trouxe para as nossas vidas. Então, que você venha se colocar nesse momento dessa lição. Ela é muito interessante para que a gente venha refletir sobre as nossas vidas, em que ponto nós estamos. Vamos lá então. Aqui a introdução, só para a gente estar vendo aqui, certos ditos populares, a gente for ver aqui, algumas ditos populares que eles falam aí. Pagam um boi para entrar em uma briga, e uma boiada para não sair dela. Sou muito bonzinho, mas não pise no meu calo. Sou convertido, mas a minha mão direita não é. Então a gente vê aqui que são palavras muitas vezes, infelizmente, tem nos lábios de muitos cristãos. E aí eu deixo algumas perguntas aí, são 3 perguntas para a gente refletir. Jesus pronunciaria palavras como essa? O que ele faria se estivesse em seu lugar nos momentos em que você é atacado? Aliás, o que ele fez em um momento assim? A gente vai estar refletindo sobre isso nessa manhã, que o Senhor venha nos orientar, venha nos guiar, que a gente venha refletir.
e que cada um venha refletir sobre cada pergunta dessa. Jesus pronunciaria palavras como essa? O que ele faria se estivesse em seu lugar nos momentos em que você é atacado? Aliás, o que ele fez em um momento assim é o que a gente vai estar fazendo nesse momento, vai estar refletindo sobre isso. Então, vamos lá. O pedido de um filho. Aqui é só um pouquinho da história. A gente não sabe exatamente onde foi a crucificação, porque teve muitas coisas que aconteceram em Jerusalém, depois de tudo que aconteceu, de Cristo. E as histórias dizem que lá em 77 depois de Cristo, praticamente a Jerusalém foi totalmente destruída. Pela tradição cristã, né, provavelmente tinha sido onde hoje se encontra a igreja do Santo Sepulcro, que eles construíram. Então a gente vê lá, eu nunca fui, né, mas a gente vê as histórias aí, que muitas pessoas foram, fala que praticamente vários pontos, né, de Jerusalém, sempre em pontos principais, tem um monumento, tem uma construção, tem uma igreja, tem alguma coisa demonstrando que naquele local aconteceu tal coisa. E aí, principalmente nesse lugar onde aconteceu lá, é a igreja do Santo Sepulcro. E que em Hebreus 13:12 diz assim: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta, que como quando era para expiação dos pecados de todos, então tinha o bode, lá o carneiro, o emissário que era colocado para fora, ou morto fora dos muros, ou fora do templo, fora do local que deveria ser feito, porque não poderia contaminar o templo. Então, tá mostrando aqui um pouquinho, aqui é a imagem lá da igreja de Santo Sepulcro, e a imagem aqui é interna, o local específico, a igreja fica dentro do local, lá demonstra esse lugar, que é a igreja. O sentido teológico da localização do Calvário fica fora das portas de Jerusalém. Ao ser condenado à morte, Jesus foi a perfeita oferta, feita por Deus para reconciliar consigo mesmo nós pecadores. Como nos rituais e nos cerimoniais do Antigo Testamento, Cristo foi o bode expiatório, que deveria ser levado para fora do acampamento, pois carregava sobre si o pecado do povo. Lá em Levítico diz assim, 16:27, mas o novilho da expiação e o bode da expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer a expiação do santuário, serão levados fora do arraial, porém as suas peles e a sua carne e o seu esterco queimarão com fogo. Deveria ser abandonado e desamparado por isso. Mesmo nessa situação de abandono, as Escrituras nos revelam que Cristo se referia a Deus como Pai. Rejeitado por homens, mas agradável a Deus, Jesus revela sua identidade como intercessor, pois não somente ele era um ser humano, mas também membro da Trindade, o único Filho eternamente gerado pelo Pai. Quando Jesus chamava de Deus e Pai, ele fazia como Deus, e os judeus entendiam isso muito bem. Foi por essa razão que decidiram matá-lo desde o início do seu ministério. Então a gente vê aqui que Cristo sempre chamou Deus de Pai. Era engraçado que eles judeus, eles entendiam isso. Mas eles não aceitavam, né? Porque praticamente se Jesus fazendo Deus o Pai, ele seria filho. Ele estaria mais ou menos se comparando com Deus. E isso eles não aceitavam isso, né? Mas eles entendiam que Cristo chamava Deus de Pai. João 5,18 diz assim, por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E hoje é a coisa mais normal, né? Nós somos Deus e Pai, porque nós praticamente fomos introduzidos, né?
como faz a passagem, acho que em João, que fala sobre a videira, que nós sendo uma árvore, né, ou uma árvore qualquer, fomos introduzidos, né? Na onde? Na oliveira. Através de quê? Através de Cristo. Né? Na oliveira que é Cristo. Né? Nós fomos introduzidos, né, na oliveira principal. Então, isso foi o que Cristo fez. Né? Com a morte dele, nós fomos introduzidos. Quando pensamos que alguém que é intercessor, nos vem à mente, né, como que você pensa, vou pedir para fulano interceder por mim, né? Que geralmente a gente imagina uma pessoa de uma posição, ou desfruta de alguma condição, e muitas vezes, vou pedir para o presbítero, vou pedir para o pastor, né? A gente sempre pensa numa pessoa um pouquinho mais elevada, com uma condição, ou um relacionamento mais com Deus, né? E não foi diferente para Jesus, né? O crucificado, como era chamado, como diziam os pesquisadores, era aquele que sofria 1000 mortes de uma vez, dada a intensa dor sofrida no processo. Se a gente for ver aqui, alguns momentos, né, só mostrar alguma imagem aqui, só para a gente ter ideia como que era feito os cravos, né, o prego como que era feito, né, que atravessaram a mão de Jesus. Né. Se a gente for ver, não era, hoje em dia tem molde, né? Antigamente não, era um pouco mais, era muito bruto, né? Imagine isso entrando na mão, né? Na mão e nos pés de Cristo. E a gente vê aqui que Cristo ainda, independente do que seja, os momentos que ele passou, se a gente for ver, né? A gente vai ver no decorrer da aula aí, e na oração que ele fez, que nós acabamos de ler, né? De João 17, o que ele intercedendo pelo povo, não importa, né? Não importando o que ele iria passar ou o que estava passando, como a gente viu em algumas aulas anteriores também, a angústia de Cristo naqueles momentos, né? Se a gente for pensar, fechar o olho, a gente vai ver, imaginar Cristo lá no Getsemane, né? O sofrimento dele naquele momento, a angústia dele, como nós falamos, né? O peso de tudo, né, que ele já sabia, de tudo aquilo que iria acontecer. Imagine, né, se a gente for pensar nisso, né, na gravidade de tudo isso, o que nós passamos, o que nós temos passado nas nossas vidas, não é nada, né? Esses horrores, né, que as pessoas sofriam enquanto ficavam assim suspensa, né, só para a gente ter uma ideia, estava o seguinte, né, que uma pessoa escreveu: graves inflamações, né, que o prego enfiado, imagine, nas articulações, na dor, a supuração, né, dos ferimentos dos cravos, que é a infecção de tudo aquilo ali, dor insuportável nos tendões partidos, uma espantosa angústia devido à posição do corpo também, imagine lá pendurado naquele, você não tem apoio, nada, você estava praticamente suspenso, né, preso nas mãos, o pé também naquela posição, você não podia esticar porque doía mais, você não podia soltar porque doía também, insuportável dor, né, imagine a sede intensa, né, dor de tudo aquilo ali. Como Jesus pôde pensar em interceder por outros enquanto ele mesmo passava por um momento tão agonizante? Não foi a primeira vez que vemos uma demonstração dessa parte dele, né? Como já lemos momentos, tudo isso antecede com a oração sacerdotal. Por isso mesmo ele é chamado de advogado. Por quê? Seu ministério como intercessor persiste até hoje ao lado do Pai, intercedendo por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, e ele continua intercedendo, porque agora que nós pedimos para o Senhor Jesus perdoar os nossos pecados, ele continua intercedendo, porque o Pai não vê, né, as nossas vidas, mas vê Cristo nas nossas vidas. É advogado, por isso que ele assiste até hoje às nossas fraquezas. Porque ele intercedeu, a gente vai ver um momento agora, a reação natural do ser humano é reagir à agressão, né, como um instinto de autodefesa e autopreservação. Uma coisa é interceder por aqueles que nos agridem no passado, que agrediram no passado, mas Jesus primeiramente pediu o favor dos agressores no momento da agressão. Desculpe, irmãos. E aí agora a gente vê, né, a intercessão.
né, que ele vê. Primeiro, ele intercedeu pelos soldados. Além de terem atravessado as mãos e os pés de Jesus com um grosso enferrujado prego, bateram, cuspiram, né, e coroaram ainda com espinho. E com ironia disseram: se tu és o rei dos judeus, salva-te de mesmo. Lucas 23, 37. Pelos sacerdotes, escribas e anciões, salvou a outros e a si mesmo não pôde salvar. É rei de Israel, desça da cruz e cremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse, sou filho de Deus. Se a gente for ver esse questionamento do sacerdote, a gente for avaliar aqui, nem eles criam em Deus, né? Eles só acreditavam neles, mesmo no poder do cargo que eles tinham, e mais nada. Os malfeitores, crucificados com ele, os dois ladrões, um de lado a lado, realmente insultaram os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava insultos: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Lucas 23, 37. E a população em geral: ó tu, que destrói o santuário em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo. Se é filho de Deus, desce da cruz. Mateus 27, 40. A intercessão de Jesus foi por nós. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem dele. João 17, 20. Oh, aleluia. Glória a Deus. Né? A gente vê que Cristo em nenhum momento esqueceu de ninguém. Né? Seja desde o lado dos sacerdotes que condenaram ele, desde os soldados, né, que estavam cumprindo, né, a população, e ainda que daquele momento, e ainda não esqueceu, né, de nós em nenhum momento das nossas vidas. Né, como podemos, né, avaliar ou refletir sobre tudo isso, né, sobre o que Cristo, né, fez lá na cruz pelas nossas vidas? É para a gente refletir bastante, irmãos, refletir muito, né, sobre tudo isso, né, como nós temos sido, como tem sido a nossa vida, com os nossos familiares, com os nossos parentes, com os próximos, né, com as pessoas e vizinhos ao nosso redor, como tem sido a nossa atitude, né, e como Cristo pôde fazer com tudo aquilo ali. Em momento de angústia, de pressão, de tudo aquilo, ele não se importou, né, ele não estava pensando nele próprio, né, mas sim delegou perdão para todos, né? Delegou por todos nós, sobre as nossas vidas também. Será que é tão difícil a gente perdoar o nosso irmão? Será que é tão difícil perdoar um parente? Será que é tão difícil perdoar o chefe, né? Ou um amigo, ou alguém que aconteceu, que cometeu contra a gente, né? Imagine você passando, né, no corpo de Cristo. O que Cristo passou para perdoar os nossos pecados. E aí eu deixo um versículo que diz, né, que isso sempre fala no meu coração, sempre traz à mente isso, né? Como posso amar a Deus, né? Como posso amar a Cristo se eu não amo o meu próprio irmão, né? Meu próximo, né? Quem é o próximo? O próximo é todo aquele que está à nossa volta. Como posso dizer que sou cristão se eu não perdoo, né? Se eu não perdoo, Deus vai perdoar as nossas vidas, né? Para você refletir nesse momento, será que realmente Cristo está no meu coração? Né? Vamos pensar, vamos refletir. Se eu não consigo perdoar um próximo meu, né? Que a gente venha refletir sobre isso. Só um momento, irmãos, deu algo. Apareceu algo aqui no meu computador, mas tudo bem, ok, vamos lá. O motivo da intercessão. Esses foram responsáveis pela morte de Cristo, um contínuo plano de Satanás, autoridades judaicas, Judas, autoridades romanas e todos nós, né? Somos responsáveis pela morte de Cristo, pelo que ele passou.
Ele realmente sabia o que estava fazendo? Creio que não. Nenhum deles, exceto o diabo, cria que Jesus era realmente o Filho de Deus, o Messias, prometido desde o tempo dos antigos, no Antigo Testamento. Os judeus pensavam que ele era um impostor. Pilatos, a gente for ver aqui, os judeus pensavam que Cristo era um impostor. Pilatos, um inocente útil para os soldados, ele era somente um dia de trabalho. Jesus intercedeu por pessoas ignorantes a respeito da sua natureza e da sua obra na cruz. Alguns podem pensar que isso é um fator atenuante na culpa de cada um, mas não é. E nenhum sistema legal de ignorância da lei pode ser usado para alegar inocência. A mesma coisa um bandido falar que não sabia que podia matar. Não tem isso, não existe isso. A lei já fala que não pode matar. Então, tudo aquilo que está acontecendo não poderia. E aí a gente vê a passagem que diz lá, erraram. Por que eles erram? Porque eles não conheciam a Escritura. Não conheciam a Escritura que testificavam de Cristo desde Gênesis. Moisés falou muito de Cristo. Os profetas, no decorrer de toda a história a gente vê da humanidade, aí, falaram sobre Cristo. Eles não queriam entender. Então a gente não pode falar que, nesse momento, que algo que eu não conheço. E também ninguém sabe nada se Cristo não incluir nos nossos corações aí, para que a gente venha conhecer isso. Jesus rogou a Deus para que a incredulidade da ignorância causada pelo pecado fosse retirada e em seu lugar fosse concedida pelo Pai o dom da fé, absolutamente necessário para se crer em Cristo. E agora a gente vai ler uma parte aqui, entrar sobre a ordem e inspiração para o seu povo, a certeza do perdão. Nós não nos apresentamos solitários diante de Deus para pedir perdão. Jesus se antecipa a nós e garante o perdão através da sua própria intercessão. Ele merece o perdão em nosso lugar, pois pagou o preço da morte por todos os nossos pecados. A gente vai ver aqui desde o nosso nascimento. É por causa dele que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. A Isaías 43, 25 diz assim: Eu mesmo sou o que apago as transgressões por amor de mim e dos meus pecados e dos seus pecados, não lembro mais. Essa promessa constitui uma garantia e não um cheque em branco para pecar, e a certeza que sempre seremos aceitos por Deus. Se dúvidas ou culpas brotarem em sua mente, depois de confessar, ore agradecendo a Deus pelos méritos de Cristo, a garantia de nosso perdão. Então, esse momento para a gente, quando mesmo dúvidas aparecerem sobre alguma coisa, agradeça a Deus. Agradeça a Deus porque Cristo morreu no nosso lugar e levou todas as nossas transgressões e todos os nossos pecados. Basta nós confessarmos. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. O exemplo em perdoar. Nosso coração funciona muitas vezes dentro de uma lógica farisaica, como dizia lá em Mateus 5, como Cristo começa a falar sobre o Sermão do Monte, um ponto que ele fala, vocês falam assim, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Cristo fala, ele repagina essa fala que eles falavam, assim, amarás o teu próximo e amarás o teu inimigo como a ti mesmo. Então, a gente deve reagir, não pagando mal com mal, mas sim amando o nosso próximo, não importa o momento ou que você esteja passando. E não sejamos como os animais, um instinto animal que tem. Se você chutar um cachorro, é bem provável ou capaz que ele venha atacar você. O cristão é chamado para ter um comportamento antinatural e considerarmos que a natureza humana foi comprometida pelo pecado. Ele é instigado por Cristo a imitá-lo em todas as coisas, em especial quanto ao perdão. Essa ordem precisa ser obedecida de uma maneira prática e não somente na teoria, mas exatamente como Cristo fez.
Em 1 João 3,18 diz assim: Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. Ele não somente ordenou que amássemos todos os inimigos, mas fez exatamente isso na cruz, intercedendo por eles, inclusive por nós, que também éramos os seus inimigos. Isaías 53:12 diz assim: Ele levou sobre si o pecado de muitos e pelas transgressões, pelos transgressores intercedeu. Esse aspecto do ministério de Jesus confronta o nosso ego, né, dos dias de hoje. Se a gente for refletir, né, será que nós temos intercedido, né, pelas pessoas? Interceder, né, pelos nossos inimigos, né, pelo nosso governo, pela nossa igreja, ou somente temos olhado para nós mesmos, né? Só temos pedido para nós mesmos. Gostaria de colocar agora, né, diante dos irmãos, das irmãs aí, como tem sido, né, as suas orações. Será que só, ou, né, vou só colocar vocês, né, eu me coloco também aí, né, dentro, será que a minha oração tem sido somente para mim, né, só para o meu bel prazer, pelas minhas necessidades? Ou será que eu tenho lembrado, né, dos necessitados? Será que eu tenho lembrado das pessoas à minha volta? Será que eu tenho lembrado daquele chefe ruim, né, daquele vizinho que perturba as nossas vidas? Muitas vezes eu me coloco diante também do Senhor, né, eu tenho parar para pensar e refletir sobre isso, né, que Cristo fez lá na cruz, não foi só por mim, foi por todos, né. Filipenses 2:4 diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Errar humano, perdoar é divino, diz outro ditado, né. Em certas partes está correto, né, se a gente for avaliar, né, porque perdoar é divino, né. E aí lá em 2 Pedro 1:4 diz o quê? Co-participantes da natureza divinas, né. Então nós somos divinos, então para nós, né, como Cristo falou, sede santo como sou santo, então somos todos santos, né. Para que a gente venha, que nós indiretamente nós participamos, né, da parte divina de Cristo, né, sobre as nossas vidas. Então, nós temos que perdoar as pessoas, né? Adore a Deus pelo que Cristo fez por você. Revista-se do caráter de Jesus de uma maneira prática, perdoando sempre que ofendido e tornando-se um intercessor de todos, até dos nossos inimigos, né? Então, para que a gente venha revestir do caráter de Cristo, que a gente venha praticar o que Cristo fez lá na cruz, praticar aquilo que Ele deixou, não só em palavras, né, mas de exemplo, né, exemplo que Ele fez, né, morte de cruz, para resgatar os nossos pecados, para perdoar os nossos pecados. Então, irmãos e irmãs, né, para que a gente venha tomar essa lição essa manhã e a gente venha refletir sobre as nossas vidas, como tem sido, né, qual o meu nível de perdão que eu tenho delegado, qual o nível de perdão que eu tenho delegado às pessoas, né, e perdoado, né, por qualquer motivo, ou eu tenho guardado, né, ou como a gente leu lá no início da aula, né, como aqueles ditos, né, paga um boi para entrar e uma boiada para não sair, né. Sou convertido, mas minha mão direita não é, meus lábios não é, meus olhos não são, né, meu ouvido não são. Então, para que a gente venha refletir essa manhã e você venha colocar diante do Senhor, né, seja o que for, né, aquilo que tem afligido. E como diz o presbítero Cleison, que é lá da IPI do Piratininga, que a gente não venha, né, dormir, né, que a gente não venha perder o foco, que a gente não venha se distrair por qualquer outra coisa que venha tomar, né, o caráter de Cristo nas nossas vidas. Você está fazendo uma oração? Senhor, te louvamos, glorificamos, exaltando o teu santo nome, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Senhor, se faltou alguma coisa, que o teu Espírito Santo venha tocar nos nossos corações, nas nossas vidas.
Que teu caráter, ó Jesus, venha estar nas nossas vidas, que a tua palavra venha estar nos nossos corações, para que nós não venhamos errar, que nós não venhamos tropeçar, que nós não venhamos, ó Pai, ofender a ninguém, que nós venhamos pensar e refletir. Como diz a tua palavra também, né? Que nós estejamos sempre pronto para ouvir, tardio para falar. Que nós venhamos refletir antes que nós venhamos falar. Que nós venhamos pensar nas consequências das nossas palavras, para que nós não venhamos ofender a ninguém, que nós não venhamos trazer em prejuízo a alguém, ou que nós venhamos diminuir alguém. Senhor, esteja com os nossos lábios. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e nos ensina, Senhor, cada dia, que Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, né? Que nosso coração venha estar aberto, sensível ao Teu toque, que nós venhamos perdoar, delegar perdão para aqueles que ofenderam, Pai. Que eu não venha guardar mágoa, que Teu Espírito Santo venha curar as feridas, venha transformar as nossas mentes, os nossos pensamentos. Que nós possamos estar limpo, Pai, limpo de mão, né? E puro de coração diante de Ti, para que o nosso louvor, a nossa adoração chegue como aroma suave a Teu trono de graça, Senhor. Em nome de Jesus. Te louvo, adoro e glorifico o Teu santo nome, Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, tenham um excelente domingo, que Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente e até mais à noite, que nós venhamos nos reunir como igreja. Amém. Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.